o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Marcos 16:14 diz: Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes ordenou: Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Até aí, então. Essa versão diz: ordenou-lhes, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Obviamente, que é o que as outras versões, na troca da palavra, dizem, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senão, como irão, se não forem enviados? E nós queremos uma meditação específica nesta ocasião, irmãos, sobre esse ide de Jesus. Tem algumas coisas que nos chamam muito a atenção na Escritura com relação a esse ide, porque o tempo todo nós convivemos com isso, o ide de Deus, os projetos de Deus. Mas às vezes, e esse às vezes é um problema muito grande, os nossos sentimentos, eles se transformam em verdadeiras muralhas de Jericó na nossa própria vida, onde impedem que a obra de Deus se conclua. Nós possuímos na nossa alma, no sentimento, um negócio chamado receio e medos, e isso atrapalha a obra, atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa caminhada. O que é a fé? A fé é aquilo que encara tudo, todos e o que vier pela frente. A fé é um molequinho chamado Davi diante de um gigante. Enquanto muitos fugiram, ele disse: não, eu vou contra ele. Então eu pergunto, todo o exército de Israel tinha fé? Não. Quem tinha fé? Davi, porque foi ao ponto de expor a sua vida naquela batalha. Ele acreditou, como ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então ele está convicto, ele tem fé. Ele dizia, olha, vinha o leão, vinha o urso, eu ia atrás, eu arrancava a ovelha da boca deles, eu peguei o leão, peguei o urso pela barba, eu matei porque Deus foi comigo. Então esse molequinho, ele tem fé. A fé é aquilo que não te deixa enxergar barreiras. A fé é o que não te deixa ver obstáculos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é justamente, irmão, o que te leva a encarar aquilo que todos dizem não tem jeito, você não vai vencer. Por exemplo, o mundo jaz no maligno. Como que você vai sair com o evangelho para encarar esse mundo? Vão acabar com você. Jesus falou: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Já viu ovelha sobreviver no meio de lobo? Se você não tem ideia de como os lobos agem, para Jesus usar essa simbologia, dá uma olhadinha na internet, coloca lá, lobos caçando. Os bichos, você está pensando que lobo é que nem esses cachorrinhos que a gente tem em casa, é? Lobo mesmo selvagem, o bicho é um monstro, é enorme. Então Jesus nos compara a ovelhas e diz que está nos enviando no meio de... Jesus não disse, olha, se escondam dos lobos minhas ovelhas. Não, mas eu vos envio como ovelha
no meio de lobos. O que foi dito para Jeremias? Olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eu te coloco contra todo o povo, contra todos os líderes, contra todos os sacerdotes. É você, Jeremias, contra todo mundo, mas eu te coloco como um muro de bronze. Aí vem Jesus e diz: ide por todo o mundo. Se ele diz ide, ele não diz escondei-vos do mundo. Para ir pelo mundo, você tem que se mostrar, alguém tem que te ver. O que eu te falo no pé do ouvido, apregou aos telhados, você vai ser visto, você vai ser notado. Aliás, que Jesus não diz simplesmente apregou aos telhados, podemos especular, porque tem algumas versões que dizem assim: o que eu te sussurro aos ouvidos, gritai aos telhados. Então, quando você grita, você chama a atenção. Nesse momento, qualquer pessoa, que às vezes até uma criança dá um grito um pouco mais alto, todo mundo já, epa, o que está acontecendo ali? Imagina, tem um povinho, eita povinho, que está para aparecer aí, chamado de o grito da meia-noite. Todo mundo vai olhar para esse povo, porque eles são o grito. Ainda mais na meia-noite. O que é meia-noite? Está tudo no mais pleno silêncio. Naquelas vezes que na madrugada você escuta um cachorro latindo a 500 metros. Imagina o grito da meia-noite, como não vai chamar a atenção? O grito da meia-noite vai se esconder? Não. Vai ser perseguido? Sim. Vai ser abatido? Não, exceto na hora de Deus. Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomar. E há um servo. Então ninguém tira a nossa vida, nós mesmos entregamos. E depois Jesus toma e nos devolve. Então veja que esse é o conceito do Evangelho. Muitas vezes quiseram prender Jesus, mas o escritor lá, os escritores do Evangelho dizem, e vieram prender Jesus, mas ele se ausentou do meio deles, porque não era chegada a sua hora. Se a um servo cabe ser igual ao seu senhor, muitos virão para te deter, para te prender, etc, etc e tal, mas se não é chegada a tua hora, vão olhar para você e não vão te enxergar, vão olhar na sua direção, não vão te ver. Mas quando chegar a sua hora, você tem que ir como ovelha levada ao matadouro. Deus tem um número de mártires a se completar debaixo do altar. Se na hora de uma perseguição todo mundo fugir, esse número vai se completar quando? Nunca. Amém, irmão? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ninguém toca em você. É assim que você entende? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você crê nisso? Então, quando que vão se cumprir os mártires debaixo do altar? Na hora que Deus olhar e selecionar, marcar, é esse aqui que vai agora, é a hora desse, vai, esse aqui não, esse aqui só vai perder um dedinho, esse só vai perder a orelha. Lá na União Soviética, quando Josué Leão foi pregar, ele viu os homens de noite de óculos escuros. Dentro da igreja, ele perguntou para o intérprete lá, por que esses homens estão aqui dentro da igreja de óculos escuros? Ele falou, vou te mostrar, vem cá perto deles. Ei, irmão, tira o óculos aí. Quando tiraram os óculos, não tinha os olhos, porque os soldados soviéticos arrancou os olhos de todo mundo no arame. Aí ele disse, ué, o que eu vim fazer aqui então? Não sou eu que tenho que pregar para eles, são eles que têm que pregar para mim. Mas é tudo na hora de Deus. Irmão, teus olhos não te farão falta, se for um projeto de Deus que você fique sem eles.
tuas mãos não farão falta, nada vai te fazer falta. Porque em todo o projeto de Deus, ali está o teu suprimento, a tua graça, a tua glória e a tua paz, e não a tua deficiência. Mas é a consciência que tem que funcionar. Bem-aventurado que medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer. Mas tem que meditar. Tem que levar o teu pensamento cativo à obediência de Deus pela palavra, destruindo todo sofisma. Destrói todo sofisma de super-homem, porque ninguém foi mais super-homem do que Jesus. Mas mesmo assim chegou um projeto de Deus que ele tinha que parar na cruz, tendo demonstrado no Getsemane que se ele não quisesse, não teria ido. A quem buscar? Jesus de Nazaré. Por 3 vezes ele disse, sou eu, e 3 vezes caíram por terra. Quando Pedro se manifesta para defendê-lo com a espada, ele grita, Pedro, não, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Eu vou beber esse cálice voluntariamente. E mostrou com a sua presença, derrubando os soldados, que se ele não quisesse, ele não teria sido levado como ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou, como ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Mas se Jesus tivesse fugido, ele sabia que os soldados iam estar ali? Eles estavam no Getsemane, Jesus foi orar, suou gotas de sangue, Pai, passa de mim esse cálice. Então ele sabia qual era o cálice que vinha para ele, né? Pai, passa de mim esse cálice. Pai, seja feita a tua vontade. E meus discípulos, orem comigo, velem comigo. E vinha lá, mas vocês não podem ver lá, nenhuma hora Jesus está angustiado. Aí foi orar e repetir a mesma oração. Ele que disse, olha, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito ouvirem, muito orarem, muito repetirem a mesma oração, vão ser ouvidos. Não fazeis isso, mas ele foi e fez. Na angústia que ele estava tamanha, e diz a Bíblia, o escritor, que ele suava, transpirava enormes gotas de sangue. Mas aí ele se levanta resoluto quando ele diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele chega para os discípulos e diz assim, levantai-vos, vamos, é chegado, ele tinha revelação, é chegado que me trai, vamos fugir. Não, é chegado que me trai, vou lá, vou esperá-lo. Quando vem Judas, vem na direção dele, então Judas, com um beijo tu traz o filho do homem, ou seja, ele sabia que estava sendo, ele sabia tudo, ele não quis fugir. Por quê? Porque nós não estamos aqui para fugir. Se Jesus não deu exemplo de fuga, ele não me ensinou a fugir. Não existe fuga no Evangelho de Jesus. O que existe é direção de Deus. Elias, sim, Senhor, vai vir falta de chuva aí. Vai lá para o deserto de Querite, à margem do Jordão, fica lá, te esconde lá, te oculta lá. Eu vou ordenar que os corvos te sustentem lá. Para onde Deus te manda, já providenciou o sustento. Deus falou para Elias, foge para o deserto. Há controvérsias nessa palavra que foi traduzida para o português, há muita controvérsia. Diz, oculte, mantente, refugia-te, existem várias interpretações, mas seja como for, ainda que Deus dissesse a palavra mais característica para o nosso entendimento, foge para a margem do Jordão, lá no deserto de Querite, foge, ainda que Deus tivesse dito para ele, foge para tal lugar, Elias não fugiu, Elias foi enviado. Por acaso Deus precisa dizer para alguém fugir? O mesmo fogo que ele fez cair com os 450 profetas de Baal, ele não pode fazer com qualquer um?
As pedras que ele fez no ministério de Josué cair sobre os inimigos na hora da batalha, ele não pode fazer com qualquer um em qualquer momento? Deus precisa que eu fuja para que ele preserve a minha vida? O Deus que eu conheço não precisa da minha fuga. Hoje nós temos uma bela história, né? Sadraque, Mesaque e Abednego declararam o quarto homem. Hoje nós temos o quarto homem da fornalha, o homem que esfria a força do fogo. Se eles tivessem fugido, você teria essa história? As maiores histórias são dentro das fornalhas, das covas e das arenas. Me conta uma história de um homem cheio do poder, que estava dentro da casa dele, sentado no sofá assistindo televisão. Tem? Não tem, não. Toda a história de poder é no campo de batalha. É no clamor da oração, é pela vontade de Deus. Qual é a tua vontade? Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Vamos lá, esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Rei. Aí vem o anjo, solta Pedro, as prisões se abrem, os guardas ficam lá que nem patetas. O anjo passa com Pedro, com João, e quando eles estão percebendo que realmente o anjo partiu, eles estão no meio da rua. Antes do anjo partir, o anjo vira para eles assim: agora volta e vai pregar lá no mesmo lugar onde vocês foram presos. No evangelho de Jesus não tem fuga, tem direção. Ide por todo mundo. Se vier uma perseguição e eu me esconder, meu irmão, a perseguição pode vir como for, porque os olhos dos inimigos de Deus jamais podem me enxergar se Ele não quiser que eu seja visto. Como diz o louvor, a minha vida é o que Deus quer para mim e não o que os meus inimigos pensam. Jesus disse: vós sois o sal da terra, de todo o planeta. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que todos vejam, para que ela ilumine tudo. Se Jesus te fez luz do mundo, se você se esconde, o propósito de que você foi tornado em luz não se cumprirá. Essa é a meditação, e esta é a palavra para a geração de Jesus Cristo. E essa é a diferença da última igreja para a primeira, assim diz o Espírito Santo. Essa é a diferença. No passado, muitos dos nossos irmãos verdadeiramente foram tremendos, mas muitos fugiram em hora que não era para fugir. Aliás, todos que fugiram erraram, porque não era para fugir. Todos. Houve uma época que houve uma perseguição e os judeus e os cristãos foram todos expulsos de Jerusalém. Tiveram todos que sair, e ali se viu que era a vontade de Deus. Roma cercou a cidade no ano 70, incendiou, foi uma carnificina fora do comum, e diz os historiadores que nessa época não tinha nenhum crente lá dentro. Você entende a diferença da direção de Deus para a sua própria fuga? Cuidado, irmão, para que você, no zelo da preservação da sua própria vida, da perpetuação do teu próprio ser, você não acaba saindo de um projeto de Deus. Porque não tem esse papo de que eu tenho que viver, eu tenho que viver, eu tenho que viver, eu tenho que viver. Não, eu tenho que morrer. Porque se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O sangue que clama por justiça, e Deus falou que vai fazer justiça desde ele até o outro, Zacarias, é o sangue de Abel.
O sangue de Abel clama desde a terra. Ainda há um clamor do sangue de Abel diante de Deus. Abel ainda não morreu. Para Deus, Abel está vivo. Está vivo. Obviamente que está vivo. E o seu sangue é que está fazendo história até hoje. Então, meu irmão, tem uma palavra interessante, que quando Jesus está falando ali, muita gente já se apoiou nela de forma errada. Mas hoje eu acredito que a gente vai entender isso legal. Jesus está conversando ali com os seus discípulos, então judeus, e não sei quantos mais tem naquela situação em que ele está, me parece, em um monte, e tem muita gente em volta, de uma grande maioria esmagadora de judeus, e ele diz assim, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Então ele está falando para quem? Para judeu, não está falando para gentio. Se meteu o sábado na questão, não está falando para gentio, ele está falando para judeu. Não está falando para a sua igreja. Quem é que ia fugir? Quem é que ia precisar fugir? Judeu, não a igreja. Quem aprova? Aí Jesus vem e diz, orai para que a vossa fuga não aconteça, nem no inverno e nem no sábado. Quem estiver no telhado, não desça para buscar nada. Quem estiver no campo, não vá. Enfim, e ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Nós estamos incluídos? Não estamos, não. Nós não somos as grávidas, nem estamos amamentando. Nós somos a restauração, estamos muito além disso. As grávidas são aquelas que deveriam ter dado à luz e não deram. Está com parto atrasado. E as que estão amamentando são aquelas que já deveriam estar desmamados e não desmamaram. Jesus está dizendo, ai destes, ai das grávidas e das que amamentarem. Está lá no mesmo contexto. Quem é que vai ter que fugir para salvar a sua própria vida? Eles, os judeus, nós não. Sabe quem somos nós? Nós somos aquele que Paulo diz assim, a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifesto o filho do pecado, o homem cheio de iniquidade e podridão, mas há um que o detém, até que do meio seja tirado. Traduz aí, quem é esse um que detém? Esse um que detém é o ministério que Deus ainda terá sobre a terra para desmascarar o anticristo. Ele não poderá reinar enquanto nós estivermos aqui como templo e habitação do Espírito Santo. Porque sem nós o Espírito Santo sai da terra. Fuga não é para nós. Não tente se esconder como um rato de esgoto, porque você tem direito a sentar em um trono. Tu és rei com Cristo, tu és príncipe deste reino. Quando alguém vier contra ti, não fuja, encara. Encara, porque o teu Deus tem dito, Ele tem dito assim, eu sou o teu refúgio e fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente. Viva isso, irmão. Não é tempo de fugir, não é tempo de pensar em, será que vem uma perseguição aí? Como vai ser? Perseguição não vem nada, porque ninguém nos persegue, somos nós que perseguimos, porque somos nós que temos o Espírito e a unção para ir no campo do inimigo e desfazer as obras do diabo. O diabo não vai vir contra nós, somos nós que vamos contra ele. Jesus não disse, olha, ficar em Jerusalém e ponto final. Não, ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Depois vai pelo mundo todo e desfaz as obras do diabo. Se você não conseguir compreender essa simplicidade,
a sua caminhada fica complicada. Quando o cerco apertar, e Deus está tendo muita misericórdia nos últimos dias, hein? Quando o cerco apertar, meu irmão, você vai tremer na base. Na primeira prisão, teve gente que, vazou daqui e hoje não pode desfrutar dessa glória. Aí depois ficava mandando e-mail: pastor, posso ir na igreja? Não, aqui não tem lugar para covarde. Aí vinha irmãos: pô, pastor, o irmão fulano foi lá em casa pedir para saber se o pastor recebe ele aqui na igreja. Eu disse: não recebo não, e não me traz mais recado dele não. Isso aqui se chama geração Jesus Cristo, meu irmão. Quem gosta de igreja cheia é Assembleia e Batista. Eu gosto de igreja vazia. Porque quando a igreja está vazia, eu sei que Deus passou com o seu prumo, escolheu o que é bom, o que é melhor. Quem gosta de glamour, de palco, é político. Eu não sou político, eu não sou cantor popstar. Eu não olho o reino de Deus com necessidade de números, eu olho com necessidade de fé, de ousadia, de intrepidez, de valentia, com disposição de derramar sangue. O mundo foi revolucionado porque um veio e plantou a semente, só um. O número de mártires tem que se completar. E se todos fugirem, quem morrerá para que esse número se complete? Agora, se você quer ter certeza, eu sei que essa palavra ainda dá um pequeno nó na cabeça de alguns. Se você quer ter certeza de qual deva ser a sua atitude, diz a Escritura, olhando para Cristo. Jesus nunca fugiu de nada, ele sempre seguiu a direção. Quando os soldados foram lá prender Jesus, depois voltaram dizendo o quê? Ninguém fala como ele. Está ali o homem, ele só está falando. Palavras são suficientes para deter as forças do diabo? Porque não há dúvida que aqueles soldados foram lá, cheios de demônios, enviados por um bando de endemoniados chamado rabinos e sacerdotes judeus, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Inclusive tem um judeu aí, um rabinozinho, Barradi, um velho desses que, em vez de procurar um fundo de rede para curar os seus reumatismos, ainda pensa que fala alguma coisa. E disse que o Talmud diz que Jesus está no inferno cheio de fezes. Eu vou fazer um vídeo e dizer para ele, para lembrar ele do holocausto, para que ele lembre bem quem foi que comeu fezes. Eu ia fazer o vídeo hoje, mas tive que sair. Não tem problema, tudo é a hora de Deus, Deus tem uma lacuna. Eu vou lembrar bem dele, do Pul-Barradi. Ao invés dele procurar um túmulo para se deitar, um velho desclassificado, chamado rabino, depois que a gente fizer isso, aí a gente vai para a prisão descansar, amém, irmão? Mas temos que fazer alguma coisa, também está querendo prisão de graça. Então, meu irmão, direção. Jesus está lá falando. Os soldados vão lá, vai lá, tem ordem, vai. Eles não cumprem ordem sempre? Estou cumprindo ordem, mas chegou diante de Jesus um homem desarmado, sem capanga, tá lá falando. Eles nem tentaram se aproximar de Jesus, porque foram detidos por quê? Que palavra os deteve? Presta bem atenção. A palavra que deteve aqueles guardas é a mesma que já está dentro de você. Eu não estou dizendo que é a palavra que vai ser dada a você. Eu estou dizendo que é a palavra que já foi dada a você. Mas aí depende, meu irmão, se você tem coragem, porque muitos já colocaram uma arma na cintura, mas na hora de usá-la, deixou inocente de morrer por não ter coragem de puxar um gatilho. Muitos já utilizaram de espada, mas não adianta você ir para a batalha com a espada na cintura e na hora que precisa puxar,
você não tem coragem, não tem disposição. Lembra o que Deus fez com Gideão? Gideão, reúne o exército, quanto tem? 32 mil. Tá bom, dá um grito aí, Gideão. Os covardes pode voltar para casa. De 32.300. Deus não precisa de covarde, Deus não precisa de números, Ele só precisa dos verdadeiros valentes. Não tem esse negócio, irmão. Ah, pastor, a igreja está crescendo, né? A igreja está enchendo, né? Teve uma época que saiu um pessoal da Maranata, veio para cá ocupar os bancos, e alguém disse, ih, pastor, vai ter que comprar mais cadeira, né? Eu falei, não vou comprar nenhuma sequer. Vou comprar nenhuma sequer, não vou nem me mexer. Veio uns 15 da Maranata para cá, eu falei, não vou nem me mexer, nenhuma. Esse povo que veio não suporta a palavra da geração de Jesus Cristo. Estão vindo no oba-oba, estão seguindo o outro palhaço lá, mas eles não vão suportar, eles não vão permanecer. Sério, pastor? Tanta gente não vai permanecer? Não vai permanecer ninguém. Eles são muito fracos para a palavra que Deus tem dado na geração de Jesus Cristo. Eles não suportam, é muito peso para eles. Então, irmão, se Jesus diz para você, ide por todo mundo, Ele não está mandando você se esconder. Digo mais, na União Soviética, em outros países comunistas, se ao invés de fugir, os nossos irmãos tivessem regado o evangelho com seu sangue, a história daqueles países hoje poderia ser diferente. Assim diz o Espírito de Deus, seria diferente. Deus não nos chamou para fugir, nos chamou para morrer pela causa. Quando chegar a nossa hora, nós iremos, como a nosso respeito está escrito. Aleluia, Deus! Aleluia! Isso é muito tremendo. Aleluia! Tem muitos livros por aí escritos. Escuta bem, irmão. Tem muitos livros por aí escritos, contando a fuga de pessoas, como tiveram que se esconder em cavernas, se esconder em catatumbas, se esconder lá nos cemitérios, que não podiam cantar, louvar, não podiam bater palma, e muita gente olha para aquilo, tá vendo que irmãos valorosos tiveram que se esconder para manter a sua fé lá dentro dos sepulcros, lá dentro dos cemitérios. Ninguém demonstra fé escondido. Eles não tinham que ir para o cemitério, eles tinham que ir para a praça pública. Erraram. E essa é a diferença da última igreja para a primeira, porque os últimos serão os primeiros. Não existe outro lugar na terra, e no momento, nenhum outro homem por quem Deus possa falar o que você está ouvindo. Porque é isso aqui, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Somos gladiadores de Deus, somos guerreiros de Deus, somos soldados de Deus. Você é soldado de Cristo? Eu nunca vi soldado fugindo. Os comandantes, quando o navio dá um problema, eles morrem com o seu navio, eles afundam com o navio. E tem mais, poderiam dar ordem para se safar. O navio vai afundar, eu sou o comandante, eu quero um bote especial aqui para mim, bota aqui que eu vou embora. Não, dá bote para todo mundo, ele vai e afunda com o navio. Entende, irmão? Entende que Jesus te chamou para uma coisa muito tremenda, muito gloriosa. Não se acende uma candeia para colocar debaixo, mas
Jesus quer que o mundo olhe para você. E se você fugir? Se Deus te der a direção, como deu para Elias, vai para tal lugar? Para lá você vai. Se Deus mostrar para você um varão macedônio, como mostrou para Paulo, passa a Macedônia e socorre-nos, você vai e passa. Mas se Deus não te disse vai para cá nem para lá, é aí mesmo que Jesus quer que o teu inimigo te encontre e te coloque dentro do reino dele, com a coroa do martírio. Se Deus não te mandou levantar a mão, se Deus não te mandou se defender, deixa que ele te defenderá. Estevão podia ter saído correndo. Estevão era o jovem Estevão. Dizem que Estevão ainda não tinha 30 anos, era jovem, devia correr muito. Quando pegaram ele, começou aquele tumulto, ele podia se desvencilhar, sair correndo. Não, ele preferiu dizer assim: não, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Ide por todo o mundo, não para se esconder, mas para pregar o evangelho a toda criatura. Ebenezer, louvado seja o Deus vivo, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Meu irmão, podeis sentar um instante? Ver se nossos irmãos têm algo da parte de Deus para passar nessa hora. O André. Alexandre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo e que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite gloriosa, eu vi um anjo, e esse anjo cravou a sua espada na terra, e essa espada foi até o núcleo da terra. Eu vi o planeta se dividir em 4, então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi quando o anjo entrou a mensagem que o Senhor deu hoje, adentrou por dentro das casas. E quando essa mensagem entrou por dentro das casas, se criou uma parede no meio das casas. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi um demônio. E esse demônio, ele estava comendo um ser humano, mas conforme ele ia comendo esse ser humano, era muitos bichos que saía do ser humano. Eu fiquei olhando aquilo, então o Espírito Santo me fez ver uma longa campina. Eu vi muitos demônios, mas muitos demônios mesmo, comendo muita gente. E o Espírito Santo falou comigo: eis aí os rebeldes. Então essa visão cessou. Amém. Ô Marcos, volta aí. Amém, irmãos? Rapaz, irmão Reinaldo, eu vi um anjo, irmão. Ele tinha uma fita de pano branca e ele enrolava no seu rosto depois ele enrolava a segunda, depois ele enrolava a terceira fita nos seus olhos. E quando ele tirava a terceira fita, eu via os seus 2 olhos, irmão, ficarem acesos, como se tivessem sido trocados. Amém. Irmã Daniela, eu vi o piso, irmã, da igreja subir na sua perna esquerda. Eu vi o seu corpo, a metade dele, se tornar como as cores do piso da igreja. Amém. Irmão Mateus, eu vi um anjo te entregar um instrumento
parecia uma guitarra, irmão. E essa guitarra, ela brilhava muito, brilhava como ouro. Amém. Irmão Michel, eu via umas cordas de instrumento saírem desse púlpito e se ligarem a você. Amém. Mestre, ainda no começo eu vi uma grande espada. Você entrega ao Senhor essa espada, ela tinha na ponta a letra M ao contrário, invertida. E essa espada sangrava. Saía sangue dessa letra M, mestre. Amém. Ainda durante a palavra, eu via a ferida do irmão Josi, a ferida do irmão Jorge, a ferida do irmão Paulo Sérgio, a ferida do irmão Samuel. Impressionante, elas tornaram a abrir e eles tornaram a sangrar, mestre. Louvado seja Deus. Durante o louvor da irmã Eliene, aconteceu algo aqui incrível e tremendo, mestre. Eu vi um espírito muito grande. E esse espírito, ele estava completamente ferido, machucado. E ele rodava e procurava morada. Eu vi a fronte dele machucada e sangrava. Eu vi o corpo dele machucado, como se ele tivesse sido açoitado. E ele se apossou do Senhor, mestre. Depois eu vi outros espíritos menores, que também estavam machucados, estavam açoitados. E eu vi eles tomar posse do irmão Paulo Sérgio, do irmão Alexandre e do irmão Davidson. E outros espíritos ficaram sobrevoando a igreja durante o louvor que a irmã Eliene cantava, mestre. Uma coisa tremenda. E ele procurava morada entre os irmãos. Louvado seja Deus, mestre. Depois eu via esses espíritos saírem daqui dos quadrantes da igreja. E eles tomaram o irmão Ivanivaldo, a irmã Jailma e a irmã Peron. Depois ele foi a Blumenau e tomou o irmão Daniel. E ele foi até a África e tomou o irmão Agostinho. Amém, pastor. Até aqui, irmãos. No início do culto, eu vi um anjo com asas grandes e ele descia rapidamente até a terra e na sua mão ele tinha uma chave. Essa chave, ela não é de ouro, como se fosse um ouro velho. Essa chave é uma chave antiga, uma chave daquelas que é redonda atrás e a ponta dela vem como um grande cano, assim, fechado, e ela tem 3 pontas para baixo, essa chave, e atrás ela é uma roda. E essa chave foi entregue ao Senhor, mestre. E eu vi também uma grande porta, uma porta como se fosse uma madeira muito grossa. Essa porta, os trincos dela eram trincos que estavam fechados há anos. Essa porta é muito grande. Eu vejo o Senhor com essa chave abrindo essa porta, e quando o Senhor abre ela, as suas dobradiças estouram, como que se ela tivesse fechada. Essa porta está fechada, ela está fechada muitos anos. É uma porta que está fechada há muito tempo, mas não era para ser assim. Essa porta tinha que estar aberta, mas essa porta estava fechada, e Deus está dando essa chave para o Senhor abrir essa porta, e essa porta está sendo aberta, e essa porta é Israel.
através da vida do Senhor Elias. Deus voltará a falar com Israel, como era antigamente, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Volto eu a falar com Israel, através da vida do meu Elias, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vi um grande arco, esse arco é de ouro, e esse arco pega fogo, e ele sobrevoa a congregação, e sem auxílio de mãos ele é entregue ao Senhor, mestre. E Deus lhe dá também uma flecha. Esse arco de ouro e essa flecha que Deus lhe dá nas mãos será um vídeo que percorrerá o mundo inteiro. Esse vídeo que o Senhor vai dar ao Senhor. Esse vídeo será o vídeo depois da cadeia de ouro. Deus lhe dará um vídeo, meu mestre. E esse vídeo percorrerá o mundo inteiro. Amém. Eu tive uma visão. Eu vi muitos irmãos mortos. Muitos. Muitos dos que estão no nosso meio. E alguns de outros estados deitavam no chão mortos, como se tivesse acontecido um grande massacre. E eu via deitado no chão, realmente como esses massacres que a gente vê, assim foi a visão que eu tive. Só que na visão eu chegava perto daqueles que estavam no chão e eles sorriam. O rosto deles era de felicidade, o rosto deles era de paz, o rosto deles era de uma alegria sem tamanho. Era incrível isso, a alegria que eu via no rosto desses irmãos. Então eu vi um anjo que chegava e tirava, como se fosse o espírito, saía de dentro daquele corpo uma outra pessoa, como se fosse isso, e o anjo pegava ela pela mão e os dois subiam para cima, eu não via para onde, e eles subiam, e ali a visão cessou. E quero dizer que o sentimento que eu tive ali foi de uma paz que eu nunca senti na minha vida. Quando eu tive essa visão, ainda eu consigo, quando eu falo, sentir essa paz. É uma paz que eu não sei explicar. Amém. Mas... Quando o irmão Rômulo, mestre, falava de Israel, eu vi uma grande sinagoga. E eu via muitas pessoas, rabinos e judeus, dormiam. E eu via uma porta. E eu vi o Senhor botar a chave nela. E eu via que quando o Senhor colocava as chaves, levantavam, como se eles despertassem. Quando o Senhor colocava a chave naquela porta, todos que estavam ali dormindo se levantavam, mestre. E quando ele falava que ele via os irmãos no chão, eu tive a visão de novo daqueles espíritos açoitados. E ele tomou posse do irmão Jorge, do irmão Marquinho, do irmão André e do irmão Afonso, mestre. Amém. Aleluia. Algo mais?
Louvado seja Deus. Eu tive uma outra visão com o nosso irmão Afonso, nosso irmão Marquinho e nosso irmão Rafael Felipe, né? Irmãos, eu via vocês acorrentado num tronco e um braço de vocês assim. E conforme o tempo foi passando, vocês apanhavam muito, mas muito mesmo. Então eu vi uma mão lacrar a boca de vocês. Apenas lacrou a boca de vocês. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então, irmãos. Em gratidão a esse Deus que quão grandes coisas fez por nós. Bendito Deus, excelso, glorioso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque aqui nós viemos, sim, para ouvir o Senhor e ouvir o que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Não viemos aqui para ouvir, Senhor, o que queremos, mas o que Tu queres, porque a bênção para as nossas vidas é o Teu querer e não o nosso. E o Teu querer, Senhor, é tão glorioso que até o nosso entendimento muitas vezes oscila e vacila, Deus. Porque a mensagem da cruz, que está escrito que é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Na verdade, a mensagem da cruz é muita loucura até mesmo para os salvos, Deus. Porque está escrito, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria, quão insondáveis os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e glórias, pois, a Ele eternamente. E nós, Senhor, te pedimos, guia-nos, pois sabemos que somos os teus guerreiros. Vamos em nome de Jesus.